Pessoal, voltamos aqui, ó, voltei aqui. E agora a gente vai fazer os bracinhos e as perninhas, tá? Como eu falei pra vocês, eu já fiz aqui 3 pecinhas, que o bracinho e a perninha é a mesma quantidade de pontos, tá? Então, eu já fiz os 3 aqui, ó, vou colocar aqui mais ou menos posicionado pra vocês verem. Eu fiz as 3 peças aqui e vou ensinar vocês a fazer, vou fazer mais uma com vocês, ensinando vocês a fazer, tá vendo? É o mesmo tamanho o bracinho e a perninha, tá? Porque ele tem o mesmo tamaninho, a perninha e o bracinho, como eu falei, ele é um cookiezinho, ele é um biscoito, então ele é um tamanho, é como se fosse um tamanho padrão, né, vamos dizer assim. Tá? Então, a gente vai pegar aquela linha nossa da cor tâmara, né, que é aquele marrom meio acobreado. Vamos fazer o anel mágico. Dentro do anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Vamos lá, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? A gente vai puxar nosso anel mágico aqui, vamos fechar ele. Ele é super fácil de fazer, tá? E rápido também. E agora, na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, tá? Que é 2 pontos no mesmo ponto de base, tá bom? A gente vai fazer aqui, ó, 2 pontinhos. Eu vou marcar, eu não tenho costume de marcar, mas eu vou marcar aqui porque tá com vocês, tá? Então, fiz um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5 aumentos e vamos fazer o 6º aumento e o último aumento, tá? 6º e último aumento. Gente, como eu falei, o barulho tá impossível hoje, tá? Então, desculpem aí qualquer coisa, mas eu tive que gravar e o pessoal não para de barulho. Tá? Puxa mais aqui para fechar o anel mágico. E agora, na carreira de número 3 e 4, eu vou tirar aqui o marcador. A gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Sem aumento, sem diminuição. Fiz o meu primeiro aqui, eu vou puxar aquele fio do anel mágico só para me marcar o começo da carreira, tá bom? Mas agora é ponto sobre ponto. Não vou aumentar nem diminuir, só vou fazer ponto sobre ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terminei a minha carreirinha, tá vendo? Ela ficou do mesmo tamanho das outras pecinhas, certo? E agora é só fazer 4 pecinhas dessas aqui e a gente já tem os bracinhos e as perninhas do nosso amigurumi, tá? Eu vou cortar esse fio aqui, não vou procurar onde ele tá, não. E também vou cortar o fio pra deixar pra costura. Você deixa um bom pedaço de fio aí pra costura, é só cortar e puxar ele aqui, ó. E a perninha já está pronta, tá bom? Aí você reserva e faz mais perninha e bracinho, né? Aí você reserva e faz mais 3 dessa, tá bom? Que aí vai servir as 2 perninhas e os 2 bracinhos, certo? Como eu falei pra vocês, eu já tinha feito aqui, por isso que eu fiz só uma com vocês no vídeo, tá? Então, você tem que fazer 4 peças dessa, tá ok? E agora, a gente vai costurar, mas antes da gente costurar, a gente vai fazer aquele detalhezinho lá na cabecinha dele, que parece um chifrinho, né? Mas a gente vai fazer o detalhezinho antes da gente costurar. Aí, você pega a linha, tá vendo? Esse detalhezinho aqui, ó, que parece um chifrinho dele, tá? É super facinho também de fazer. A gente pega a linha da cor do corpinho, que é o... Agora eu não tô lembrando. Ah, é o castanho. Que às vezes as cores somem o nome, o número some da mente, assim. Mas essa daí é a castanha. A gente pega, vai fazer nosso anel mágico e é quase igual ao bracinho, só que a gente vai fazer só 4 pontos, tá? Ó, no anel mágico, um pouco pro lado aqui. Ó, vai fazer 4 pontinhos no anel mágico. 1,
2, 3 e 4 e vai fechar. Fecha o anel mágico. E agora a gente vai fazer 4 aumentos, tá? E aí a gente vai ficar com 8 pontos na segunda carreira. A gente vai fazer 4 aumentos. Primeiro aumento. Esse daqui eu não vou marcar, não. Primeiro aumento. Segundo. Terceiro. E quarto. Certo? E agora, a gente vai fazer a carreira de número 3 e 4, ponto sobre ponto. A gente não vai aumentar, a gente puxa aqui o anel mágico bonitinho, a gente não vai aumentar nem diminuir, a gente só vai fazer pontinho sobre ponto, tá? 8 pontinhos, ó, vamos fazer. Aí eu puxo aquele fio lá só pra me saber aonde iniciou minha carreira, tá bom? Só pra eu poder saber onde que tá iniciando ela. 2. Pecinhas pequenas são muito ruins de fazer. 3. 4 pra mim, né? 4, 5, 6, 7, 8. Ó, pessoal, observem que ela vai virando, ó, para o seu lado, mas você pega e vira ela para o lado, para dentro, assim, como se fosse para dentro, né? Para ela formar aquele biquinho lá. E aí você faz mais uma carreira de ponto sobre ponto, tá? E é só fazer essa carreirinha, cortar o fio pra gente poder costurar, ir pra nossa costura, tá bom? Aí é só fazer toda a volta aqui, pontinho sobre pontinho, 8 pontinhos, 2 carreirinhas e ela já vai ficar, tá vendo que ela já deu o formatinho de bicudinho? Ó, tá vendo? Gente, aqui é a construção o dia todo, misericórdia. Eu vim pra uma casa achando que era menos barulho. Aí agora você corta o fio, puxa ali, eu vou cortar esse daqui também, que eu não vou ficar procurando onde tá ele, que a gente vai colocar enchimento quando estiver costurando. E aí você puxa, ó, e a pecinha já tá pronta pra ser costurada. Agora você reserva que a gente vai fazer a montagem para costura. Ó, pessoal, voltamos aqui e agora a gente vai fazer a costura, tá? Dos bracinhos e das perninhas, tá? Vou pegar aqui as minhas peças e primeiro, antes de eu costurar, eu vou posicionar elas, tá? Aonde que eu quero. Aqui a gente já tem esse daqui como base, então eu medi mais ou menos assim na altura dos olhos, ó, com 7 pontos de distância. Tá, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pôr mais ou menos na altura dos olhos, vou contar aqui, ó, 7 pontos de distância, tá? Pegar um alfinete, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá mais ou menos aqui posicionado, e eu coloco meu alfinete aqui pra fixar a minha peça. Do outro lado, vou pegar outra pecinha, vou fazer outro bracinho, do mesmo jeito. Conto 7 pontos aqui, tá? E coloco o meu alfinete, certo? Para as perninhas, aí aqui a gente vai sempre dando uma olhadinha, tá? Para as perninhas, é mais ou menos onde a gente finalizou, tá vendo o anel mágico aqui? Uma carreirinha para um lado, uma carreirinha para o outro. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o anel mágico invertido. A gente põe mais ou menos na segunda carreirinha aqui, que no caso foi a penúltima, né? E a gente coloca aqui e põe o alfinete. A gente fixa o alfinete aqui para ela ficar segura, pra gente medir e ver certinho. E a outra também do outro lado da mesma forma. Não é difícil, tá, gente? Ele é bem... Esse daqui é um dos mais fáceis de fazer, porque ele é só uma cabecinha, um corpinho e essas pecinhas. Então, ele é bem mais fácil de fazer, tá bom? Aí, a gente dá uma olhadinha, ó. Eu sempre verifico se tá na mesma altura, se os bracinhos estão na mesma altura, tá? E aí, se não tiver, eu vou e posiciono ele melhor, as perninhas também.
ajeito ele bonitinho pra ficar bem redondinho, bem bonitinho. Tá vendo, ó? Esse bracinho eu achei que ficou um pouco mais alto, então eu venho aqui, tiro o meu alfinete e coloco um pouquinho mais pra baixo. E aí eu vou dar uma olhada e vou ver, agora sim, ficou na mesma altura, tá? De mesma distância e na mesma altura, tá bom? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai costurar, tá bom? Então a gente vai costurar. Aqui, tá vendo, ó? Ele fica em pezinho, você vai posicionando pra ver se ele fica em pezinho na mesa. É que aqui o ângulo da câmera tá em cima, assim, deles, né? Mas ele fica em pezinho na mesa, tá bom? Ele vai ficar em pezinho. Pra mim, ele tá em pé aqui, ó. Quando eu ponho o meu bichinho, ele tá em pezinho aqui pra mim, tá? Ele tá com a posição em pé. Então, você vai ajeitando aí pra ele ficar em pezinho. Meu bebê tá meio dodó, gente. Aí ele tá tossindo aí, tá no vídeo, porque ele chegou mais cedo, como eu falei. Então, aqui agora a gente vai colocar aquela parte de cima, né? Que lembra que parece um chifrezinho? É só um detalhezinho da cabeça dele. A gente vai ver mais ou menos aonde ele tá na altura do outro. A gente já tem esse como base, então a gente vai utilizar ele. Pegando aqui dos olhos aqui, ó, na carreira de cima dos olhos, tá vendo? A gente vai contar quantas carreiras pra cima, ó. Pegando essa carreira aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa com esse daqui. Pegando a carreirinha de cima dos olhos, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai colocar acima dela um pouquinho bem centralizado, tá? A gente coloca ali, fixa ali. E aí, a gente vai poder costurar certinho o nosso cookiezinho, tá? Os bracinhos e as perninhas do nosso cookie. Pra depois a gente poder também fazer as expressões, tá? Depois que tiver costuradinho, a gente vai fazer as expressões dele, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ensinar vocês a costurar um dos bracinhos, porque os demais você vai seguir e fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou ensinar em um e vocês vão fazer nos demais, certo? E também o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vamos costurar, deixar sempre esses alfinetes aí. E agora, que depois a gente vai fazer a expressão da boca, da sobrancelha, tá? E a gente vai fazer mais depois, só que tiver tudo costuradinho, tudo no seu devido lugar. Eu enrolo assim, ó, pra não me atrapalhar. Depois, na hora de costurar, é só desenrolar, tá? Enrolo e deixo só o que eu vou usar pra não ficar me atrapalhando. Então, eu venho aqui, pego a minha agulha de tapeceiro, coloco a minha linha. E a costura é simples, tá, gente? Uma costura simples e até fácil também. Eu não gosto muito de costurar, mas ela não dá muito trabalho, não. Tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai pegar nossa agulha. E aí, a gente vai colocar... a gente vai inserir já a agulha na peça, ponto na peça, bem próximo da costura do bracinho lá, tá vendo? Do pontinho do bracinho. A gente coloca a nossa linha na peça, depois a gente vem aqui por baixo, ó, segurando ali pra ela não soltar. A gente vem por baixo e a gente coloca no pontinho aqui, ó, do bracinho. Aí, depois, no pontinho do lado do bracinho, eu coloco a agulha, passo a linha e bem próximo eu coloco um pontinho na cabeça. Então, a gente pega um pontinho da cabeça e um pontinho do bracinho. Pontinho da cabeça e um pontinho do bracinho. E assim eu faço toda essa volta aqui, tá? Pego um pontinho no braço. E depois um próximo ponto no braço, para depois pegar o ponto da peça. Ele é um pouquinho chatinho, por isso que eu falei pra você que eu não gosto muito de costura. Mas nada difícil
um bichinho de 7 cabeças. Às vezes eu passo desse ponto assim, ó. Mas aí é só eu voltar no mesmo pontinho que eu peguei e aí fixo. Aí ela fica fixa. Tá vendo? E assim eu vou por toda a volta. Aí quando estiver chegando lá pertinho do outro lado, eu deixo um espacinho pra gente colocar o enchimento, que eu falei que a gente ia encher quando estivesse costurando, né? Essa altura já dá pra tirar o alfinete, tá vendo que ela tá murchinha? E agora a gente vai colocar o enchimento. Aí aqui eu puxo um pouquinho, esse espacinho. E agora a gente vai pôr o enchimento. Eu pego um pouquinho de enchimento, opa, peguei muito. Vamos lá, eu acho que ainda tem muito, mas já vou tirando. A gente vai colocando e enchendo a pecinha aqui. Não estufando a peça, só colocar um pouquinho, ó. Vou tirar mais aqui, ó. Tá vendo? E aí vai ajeitando o enchimento todo dentro da peça, tá? Aí você vai colocando aqui pra gente poder terminar de costurar. Com auxílio da ferramenta que tiver aí disponível pra você. Aí a gente puxa, ela já vai ficar fixa, tá vendo que já ficou mais cheinho, ó. E o formatinho do bracinho já colocada na peça. Aí a gente vai terminar a costura, só pegar mais alguns pontos. Se você quiser dar mais uma volta, pode dar mais uma volta, porque aí ela vai ficar mais firme. Às vezes a gente desfoca aí, me perdoe, mas é o costume de fazer amigurumi sempre sem estar gravando, e aí desfoca um pouquinho. E tô no barulho de novo, gente, aqui não para, é barulho direto, não sei o que fazer, eu preferi gravar assim com barulho mesmo, porque tava difícil de evitar, tá? Mas dá certo. Ó, tá vendo? Eu tô dando mais alguns pontinhos que eu vi alguns abertos ali. E agora eu só vou terminar, tá vendo? E finalizar aqui, ó. Porque às vezes desfoca, como eu falei pra vocês. Eu tiro o foco da câmera, né? Ó, vou finalizar minha costura, deixar fechadinha minha costura. Aí eu puxo bem. E agora eu jogo pra dentro da cabeça assim. Escondo esse enchimento que ficou aqui pra fora. Ajeito. Tá vendo? E aí, se você quiser cortar ali o fio, então jogar pra dentro da cabeça, não tem problema. Eu geralmente volto no mesmo pontinho assim, ó. Dou mais umas voltinhas aqui. Mas volto no mesmo ponto e jogo dentro do próprio bracinho, da cor dele, que é mais fácil pra mim cortar. Tá? Eu passo lá em um ponto aleatório lá no bracinho. E aí, se eu não quiser jogar pra dentro da peça, eu simplesmente corto. Como eu falei pra vocês, geralmente eu jogo dentro da peça. Principalmente essa que eu não coloquei muito enchimento. Aí eu termino de usar essa linha como enchimento, tá? Então eu jogo toda ela aqui dentro, ó. Jogo tudo aqui dentro, essa linha. E aí ela vai ficar lá dentro, não precisa ficar com pedacinhos de fio, né? Que às vezes aqueles pedacinhos de fio, às vezes não tem nem onde ficar jogando. Então eu ponho tudo aqui dentro da peça, eu vou ajeitando, vendo onde tá com espaço aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês certinho. E aí eu vou jogando aqui dentro, tá? E aí, finalizada aqui a costura, ó. Tá vendo? Do bracinho do nosso choque, do nosso biscoito, do nosso cookie, ó. Tá vendo? O fio todo dentro da peça, ó, bonitinho. E agora você vai costurar as outras peças, todas as demais peças do mesmo jeito que você costurou essa. E aí eu vou costurar a minha aqui e volto pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer o bordado, aquele bordado da boca que ficou tão bonitinho, aquele bordado da boca, tá bom? Então eu vou fazer a minha peça aqui e volto com vocês. Ó, pessoal, voltei aqui, tá? Com todas as minhas peças costuradas, tá vendo? Os bracinhos, as perninhas, costuradinho. E agora a gente vai fazer o bordado. Lembra que eu falei pra vocês do bordadinho da boca e da sobrancelha? O que dá mais trabalhinho assim é um pouquinho mais a boca, tá? Mas também não tanto.
Pra fazer o bordado, eu peguei a linha, ó, peguei um pedaço de linha, essa daqui é a soft, e dividi ela no meio. Peguei dois fiozinhos para um lado, dois para o outro. Ela é mais fácil de soltar, tá? Do que a linha amigurumi. E com a linha amigurumi também, a branca, tá? Peguei um pedaço da branca e também fiz isso, pra ficar fininho. E aquela cor tâmara, que é a cor da boca, tá? A linha amigurumi dá um pouquinho mais de trabalho, porque ela dá um pouquinho mais de nó, ela enrola mais, ela é mais difícil de soltar. Mas por que que a gente fez isso? Pra ela ficar mais delicadinha, tá? Pra ficar um efeito mais delicado aqui. Então, a gente vai pegar, colocar a nossa linha aqui, a gente vai começar com o preto, tá? A gente vai colocar a linha preta aqui na agulha, os dois fiozinhos, tá vendo? Na agulha. E agora, a gente vai pegar, vai medir aqui, ó. Deixa eu ver se eu trago outro aqui, pra ficar melhor. Vou colocar um calço aqui nesse outro, vou pôr até a agulha aqui embaixo, só pra ele ficar mais em pezinho assim, pra mostrar. Opa, fica aí, isso. Tá vendo? Aqui na altura do olhinho aqui, assim, ó. Na altura não, na direção do olhinho aqui, assim, é uma carreirinha, tá vendo essa carreirinha aqui, ó? Uma carreirinha abaixo dela, tá? Então, a gente vai fazer bem, não é aqui não, tá? É bem aqui nessa carreirinha. A gente vai enfiar a agulha aqui assim, ó. E vai lá do outro lado, é um bocão mesmo, na direção final do outro olhinho, tá? Ó, a gente coloca aqui, aí a gente vai medindo, tá bom? Ó, mais ou menos esse tamanho aqui, assim, ó, que vai ficar, tá? Aí você deixa um pedaço de fio lá pra gente costurar. Aí você vem aqui, você enfia aqui de novo. E aí você vai colocar pra fazer essa voltinha. Ele geralmente é aqui. Aí você vai colocar um ponto aqui mais abaixo, mais centralizado aqui assim, ó. Vamos ver aqui se é nesse. A gente vai vendo. Quando não for dando certo, a gente vai desfazendo, tá? Mas geralmente é nesse. Vai voltar, eu vou voltar pra cá, pra esse lado aqui. Sempre dá uma puxadinha pra ele ficar, ó. Eu vou voltar pro lado de cá. Ele vai ficar como se fosse um X. Um X não, um triângulo. Mas aí aqui, ó, tá vendo? Bem aqui no meio, assim, ó. A gente vem aqui pra fazer essa curvaturazinha aqui, ó. A gente pega aqui, e aí pra curvar, a gente pega aqui o ponto aqui, ó. Tá vendo? E no mesmo ponto que a gente saiu, a gente vai entrar. Peraí. Ó, no mesmo ponto que a gente saiu aqui, passando, tá vendo aqui a linha, ó? Ó, ela vai passar aqui por cima. Aí, você vai pegar no mesmo ponto que você saiu. E aí, você vai sair aqui. Vamos sair aqui pro lado aqui pra ver onde que ele vai, como que ele vai ficar. Tá vendo? E aí, ele já começou a dar um formatozinho aqui na boquinha, tá? Aí, eu vou voltar aqui, assim, pro meu meio aqui, ó. Pro meio. Que aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou puxar pra cá. Aí, vou sair aqui no meio, assim, ó. Mais ou menos por aqui. Tá vendo? Só que aí, agora, eu vou arrumando. Vou fazendo essa curvaturazinha aqui da boca. Ó, eu tô vendo que aqui vai precisar de um pontinho aqui. Então, eu saio bem embaixo dele. Ó, bem embaixo. E vou dar mais um pontinho aqui pra curvar essa boquinha. Aí, eu vou jogar ela aqui pro lado pra mim ver como que tá ficando a curvaturazinha da boquinha. Tá vendo? Eu vou puxando aqui, ó. Vou puxando, ajeitando esse contorno da boca.
vendo? Tem coisa que não vai ficando legal. Ó, não ficou bom esse daqui, então o que que eu faço? Eu vou e desfaço aqui o pontinho. É um pouquinho mais complicado desfazer esse ponto, mas dá pra desfazer, tá? Só achar ele aqui, ó. Achei. Aí eu vou ter que tirar da agulha e puxar ele aqui. Certo? Ó. Vamos ver. Eu vou puxar o outro aqui. Deixa eu ver onde ele tá. Ó, ele tava bem aqui embaixo. Eu vou puxar ele pra cá pra mim ver como que vai ficar. E aí eu vou ajeitando. Eu tenho que fazer a curvaturazinha da boca certinho. Ó. Ó. Tá vendo? Tem que ver de onde que ele veio, de onde que eu puxei ele. Ó, eu vou puxando eles aqui, ó. Aí eu vou descobrindo de onde que eu puxei eles. Tá vendo? É só ir fazendo assim. Então, você vai ajeitando aí o formatinho da sua boca, da boquinha do seu... No preto, eu vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês como ficou a curvaturazinha da boca dele, tá bom? Eu vou fazer e já volto. Ó, tá vendo, pessoal? Então, eu voltei aqui, ó, com a curvatura. Aí, pra finalizar, eu venho aqui onde eu iniciei. Ó, venho, jogo a minha agulha aqui onde eu iniciei. Tá? E aí, aqui é questão de ajuste mesmo, mas é só ir fazendo assim que você vai curvando bonitinho a boquinha do seu choque, do seu cookie, tá? E aí, você vem onde você iniciou, você dá um nozinho cego aqui, insere no mesmo buraquinho e joga pra dentro aqui, ó. Tá vendo? Você puxa e ele vai pra dentro. Aí, esse fio aqui, ai, às vezes eu tiro da tela, né, gente? Ó, esse fio aqui eu jogo todo aqui pra dentro. E como eu falei, como eu tô com um pouquinho de pressa hoje, aí a maioria dos fios eu tô cortando, tá? Então, esse é o contorno da nossa boquinha. Olha como ele já deu um formatinho, uma expressãozinha, tá vendo? Eu fiz um pouquinho maior, tá vendo? Que ele ficou um pouquinho mais redondinho. E ele vai sair no formato porque a gente tá mexendo com ele, tá? Mas depois você ajeita ele assim, ó, ele vai ficar no formato certinho, certo? Ok? Agora a gente vai fazer a parte de dentro. Pra parte de dentro, você vai pegar aquele fio tâmara lá, né? Que é a cor das perninhas e dos bracinhos. Eu vou pôr ele mais pra cá agora. Pôr as coisas pra cá pra não atrapalhar. Então, você vai pegar aquele fio, já tá na agulha aqui, e aí eu vou inserir aqui em qualquer lugar, primeiro, tá? Pra depois a gente dar o nozinho. E ele vai sair bem rente, ó, vou pôr ele por aqui. Ele vai sair bem rente com o preto, tá? Porque ele vai fazer a parte de dentro da boquinha, ó, bem rente aqui, ó, com o preto. Na verdade, quase no mesmo buraquinho do preto aqui, ó. Tá? Ou no mesmo, pode ser. Aí, você deixa sempre um fio ali. E aí, o que que você vai fazer? Você vai ficar como se fosse um vai e vem aqui, ó. Tá? Você vai pegar aqui. Aí, você vai lá do outro lado de novo. Ó, você vai ficar passando esse fiozinho aqui por dentro. Tá? Ó. Por dentro aqui da costura do preto, sempre por dentro, tenta pegar sempre o pontinho de dentro, tá? Não tem problema pegar, às vezes vai sair assim, ó, não tem problema, que aí depois você vem e você dá aquela contornada aqui, porque ele é isso mesmo, ele é pra passar várias e várias vezes, que é o efeito da boquinha, ó, mas sempre por dentro. Tá? Sempre por dentro. Vai descendo, não tem problema, depois é só você voltar. Se ficar com esses espaços, ó, não tem problema. Opa, vou mostrar pra você como que eu faço.
eu vou fazendo assim, ó. Vou deixando os espaços e aí depois eu volto tapando esses espaços. Porque aí eu sei exatamente aonde que eu vou costurar, tá? Como eu dividi, se acabar essa daqui, a gente pega o outro pedaço. Aqui, ó, no final aqui, ó. O meu vai acabar. Por isso que é importante pegar um pedaço grande, tá? Vai demorar um pouco pra você desenrolar, mas é bom pegar um pedacinho maiorzinho. Já que eu deixei bastante ali pra costura, acho que foi isso. Tá, ó. Aí você vai costurando. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, pro vídeo não ficar muito comprido. Ó, e aí eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? E é só ir costurando dessa forma aqui. E aí você vai tapando todos esses buraquinhos aqui. Só ir e voltar com o fio, tá? Ir e voltar. Vou fazer o meu aqui e volto pra mostrar pra vocês, pra gente fazer o dentinho. Ó, pessoal, voltei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Eu coloquei, mas ainda não preencheu todo o espacinho que falta, tá vendo? Que às vezes o ponto você não consegue pegar certinho, mas não precisa desesperar não, tá? É só você desfiar mais um pouquinho de linha, é chatinho desfiar, mas você desfia mais um pouquinho de linha, e aí você vem e completa, tá? E vai tampando todo o espaço aqui. Como eu cortei um pedaço de linha pequeno, porque a minha outra boquinha era menorzinha. Como eu fiz essa um pouquinho maior, porque assim, a receita é própria, é sua, mas você ainda consegue, sem querer... Ai, gente, eu falei pra vocês, meu filho em casa é uma benção. Aí, tá vendo, ó? Aí é só terminar de preencher tudo, vem aqui jogar o fio pra cá, ó. E aí, aperta um pouquinho, ele vai fazer barulho. Tá vendo? Ó, aí é só você terminar, pessoal, de preencher tudo isso daqui, tá vendo? E aí, eu dei um nozinho aqui nos dois fios e jogo pra dentro da peça, porque já vai ficar seguro lá dentro, tá? Então, ó, só jogar aqui dentro. E aí, agora, a gente vai fazer a parte do dentinho, que é o branco também desfiado. Porque tá vendo que ele desfiado, ele fica mais delicadinho? Se eu colocasse a linha aqui inteira, do jeito que ela vem, ela ia ficar muito grosseira, ia ficar um acabamento muito grosseiro. Aí, é só ajeitar aqui, ó, aquele ponto do preto aqui, ó. Dá uma puxadinha, ajeita o preto aqui pra cima, pra puxar pra cima, assim, ó. É tudo questão de ajuste, tá? Tudo questão de ajuste. Puxa o preto assim pra cima, ó. É só puxar que ele vem. O neném fala. Tá vendo? E agora a gente vai fazer o dentinho aqui. Pra fazer o dentinho aqui, pessoal, vocês ajeitam ele, porque ele vai perdendo o formato aqui. E aí o dentinho é bem aqui no meio, ó. E praticamente o mesmo processo. Eu coloco aqui, aí eu venho bem aqui no meio, ó, bem aqui no meio, tá vendo? Coloco o meu fio branco, deixo um pedacinho lá. E aí eu meço assim mais ou menos uma quantidadezinha aqui. E aí eu vou fazendo isso daqui, ó. Vou só contornando, ó. Contornando, fazendo tipo um quadradinho. Pegando aqui na parte de dentro do branco, ou de dentro do preto, né? Por cima do marronzinho assim, ó. E aí eu vou fazer umas carreirinhas do fio branco aqui, ó. Vou fazer algumas voltinhas aqui. Tá vendo? Só algumas voltinhas.
Depois a gente ajeita lá o marrom, não se preocupa, tá? Não se preocupa que a gente ajeita bem em cima ali o dentinho. É só precisa pegar abaixo do preto. Ai, ó, esses fios assim, quando eles prendem, tem que tomar mal cuidado. É só fazer. Se minha voz ficou um pouco baixa, gente, depois a gente dá uma ajeitada aí nisso, porque o meu microfone ele desligou. Aí eu precisei gravar sempre que ele tá carregando, porque nessas horas que a gente precisa das coisas, muitas vezes eles param, né? Mas a gente vai resolvendo aqui assim, do jeito que dá, tá? Ó. Dá mais umas voltinhas aqui. E aí é igual você fez com o marrom. Se viu que tem espaço entre o fio branco, você vai lá, volta, faz umas voltinhas a mais. Eu vou dar mais umas voltas aqui, porque o meu dentinho ele tá muito fininho. Eu quero ele mais grossinho. Quero um dentão, na verdade. Ó. Tá vendo? Vamos ver. Aí eu vou olhando assim, ó. Ah, precisa dar mais umas voltinhas aqui ainda. Vamos lá, mais uma ou duas voltas. Ó. Uma ou duas voltas, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Aí, ó. Aí você vai vendo, e ó. Certo? Terminou aqui, é só você passar o fio aqui e aonde você iniciou e amarrar. Dá aquele nozinho. Dá aquele nozinho. E o neném sempre falando, então não se preocupa não. Vai ter um monte de áudio dele aí nos meus vídeos. Não tem problema não. Ó, tá vendo? Aí você amarra. E a questão agora é de ajustar, tá? Vocês ajustam assim, ó. A boquinha dele, o dentinho. Corta esses fios aqui que ficou passando. Pra não ficar aqui na cabeça do seu bichinho. Esconde os fios. E agora a gente vai fazer a sobrancelha, ó, diferença de um bonequinho pro outro. Esse daqui eu fiz a boquinha menorzinha, esse, a boquinha dele já tá um pouquinho maior. E aí você sempre dá aquela ajeitada no boneco, porque você tá movimentando ele, mexendo ele, tá manuseando ele, e ele vai ficando no formato da sua mão, tá? Então, como ele é uma bolinha, você faz dele uma bolinha. Tá bom? Ó, ele é um cookiezinho, certo? E agora a gente vai fazer só a última expressão, que é a sobrancelha dele. E o nosso amigurumi já tá quase pronto. E aí você me conta aqui se vocês estão gostando ou não. E se você já tá gostando, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, para quando tiver novidades aqui, você já vê as novidades que aparecer por aqui, tá bom? Ó, com aquele fio que sobrou do preto, eu pego dois, eu corto ele em dois, ó. E agora a gente vai fazer a sobrancelha dele aqui, tá bom? Então, ó, a gente vai pegar aqui, ó. Uma é reta, tá? Bem acima, assim, uma carreirinha acima, a gente já faz a sobrancelha dele aqui. Eu vou fazer aqui, duas carreirinhas assim, tá? Um pouquinho maiorzinho assim, ó. Tá vendo? Ó, viu? Eu vou dar duas voltas, porque eu quero ela, uma sobrancelha grossa. Apesar de eu ter feito com fio assim, pra ficar mais fino, eu quero ela grossa, tá bom? Aí vai da sua preferência. Mas eu gosto dela mais grossinha. Ó. E essa daqui, ela é menorzinha, tá? Aí eu vou jogar por aqui mesmo, aqui, ó, pra poder eu dar um nó aqui. Opa, saiu do foco.
sobrancelha não tem muito o que você errar. Eu faço elas, não faço elas de uma pra outra já, porque ela pode soltar, tá? Ela pode soltar, e aí eu prefiro fazer ela aqui uma só e já dar um nozinho aqui nela. Aí eu fiz aqui, dei um nozinho, joguei pra dentro. Uma sobrancelhinha já está pronta. Agora a gente vai fazer a outra, que a outra é meio malvadinha, né? Ou então meio arqueada assim, um pouco meio levado, né? Então vamos lá. A gente tá quase encerrando aqui a nossa videoaula. A gente pega, mais ou menos, assim, ela tá aqui, feita aqui. A gente pega uma abaixo assim, ó. E a gente encurva aqui um pouquinho mais. Eu quero ela grandinha. E aí eu venho aqui, ó, e dou várias voltas do mesmo jeito que eu fiz na outra, tá? Eu quero ela grandinha, essa. Ó. Tá? Tá, então, ó, só mais uma voltinha aqui. Ai, gente, eu vou terminar a videoaula aqui. Ah, gente, então é assim. Vida de quem trabalha em casa, com família, com criança, com cachorro, com vira-lata, com um povo latindo, gritando, é desse jeito. Mas, enfim, vamos terminar aqui nossa videoaula. Depois que terminar aqui, ó, você volta a linha pra onde tava, dá aquele nozinho pra não escapar, e aí você joga tudo aqui pra dentro. Então, a expressão dele não é muito difícil de fazer, tá bom? No nosso cookie, nosso choque, nosso cookie, nosso biscoito, ó. E aí, depois de feita a expressãozinha, ele ficou assim, prontinho. Ai, tô com 2 cookies aqui, mó bonitinho na minha mão. Esse daqui, primeiro que eu fiz, e esse que eu fiz com vocês na videoaula. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não conseguiu pegar assim no decorrer da aula, volta lá a aula, né? Diminui a velocidade do vídeo para você entender certinho. E lembrando que todo o material, tudo vai estar na descrição do vídeo. Ah, gente, e o PDF dele também, eu vou disponibilizar ele para venda, o PDF dele, tá? Se você quiser, eu vou deixar o link depois aqui no vídeo do PDF dele, tá bom? Então, esse foi o nosso choque da coleção Beach One, né? Beach One, tá bom? Os mascotezinhos lá do grupo BTS. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar aí bastante se você gostou ou não, tá? Da nossa videoaula. E aí, você pode estar aí fazendo esse bichinho para você em amigurumi. Então, espero vocês até um próximo vídeo e fiquem todos com Deus. Até mais!